Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, com o meu bom dia, onde nós paramos? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo, talvez antes de ir à missa dominical. Nós estamos vivendo o Evangelho celebrado e nós paramos depois de ter dado uma boa introdução, eu acredito, sobre o Pai Nosso. O Senhor nos falou que o Pai Nosso, no seu início, muito provavelmente, era uma oração muito pronunciada, muito rezada e de cunho escatológico. Por exemplo, venha a nós o vosso reino. A primeira comunidade esperava o reino para muito em breve. Iminente, né? Iminente. Eu tinha terminado, se não me falha a memória, o programa da semana passada, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Tentação em grego significa peirasmos, mas não significa a tentação de cada dia. Por exemplo, uma tentação contra a castidade. Não Comer se trata nada disso. Quando eu fiz promessa que não deveria. Não, comer carne num dia de jejum. Não. Não estou falando que isso aqui é virtude. É pecado também. Mas não é desse pecado que se trata lá. É a grande tentação. Exemplo. Na paixão de Jesus, ou pouco antes de ser preso, no horto, Jesus pediu aos que estavam com ele que rezassem para que não caíssem na peirasmos, isto é, na tentação, na grande tentação. Eles não rezaram, eles não estavam preparados e nenhum deles deixou de cair na grande tentação. Naquela hora H, e mais importante de Jesus, todos o abandonaram e todos fugiram. É a apostasia. Padre, mas quando o senhor propõe, né, peirasmos, isso hoje na doutrina e no campo da teologia é uma palavra pesada, mas ela hoje é entendida precisamente por causa da teologia. Será que a primeiríssima comunidade cristã tinha essa consciência dessa tentação no sentido escatológico de ser? Isto é, deveria ter. Dessa força do mal que rompe com os padrões de Deus? Deveria ter, porque era uma comunidade altamente apocalíptica e escatologizada. E Jesus também era, de certa maneira, um apocalíptico. Quando ele fala em reino iminente, ele está sendo um homem do seu tempo. Na apocalíptica se exprimia dessa maneira. Nós hoje não temos mais a linguagem apocalíptica e temos dificuldade em compreendê-la até. Se tivéssemos livrai-nos do mal. Do mal. Qual mal? O mal de todo dia? A gente acha que é um perigo que vai nos acontecer na curva da esquina da nossa casa. É Satanás. É aquele que nos leva a cair na peirasmos. É o grande inimigo. Sabe, não se trata de nenhuma tentação de freira na clausura. Aqui significa realmente ser tentado para cair numa tentação de onde praticamente não se sai. A vida eterna não é mecânica. Padre, a seu ver, o senhor não acha que o mundo atual, o mundo moderno, perdeu esses sensos? Por exemplo, não vejo na catequese cristã, na pastoral, se falar mais sobre Satanás, sobre
Não que ache que ele tenha que receber uma tônica, mas não há mais esse senso, né? Por exemplo, as pessoas vêm no sacramento da confissão, um exemplo, e a gente não percebe mais essa meia-culpa, esse peso, essa coisa de que os nossos antepassados tinham, de chorar as próprias faltas, de ter consciência da gravidade dos erros. Bom, isso não é falta o mundo moderno de um mundo... perdeu, ou está perdendo, já perdeu, eu creio, a seriedade do nosso relacionamento com Deus. Deus é um caso sério na vida de cada um. E a modernidade, a mundanidade, simplesmente ignora que Deus seja um caso sério, isto é, a ser levado a sério. Dá nisso, não é? Dá nisso. São João nos diz que o mundo, entendendo por mundo homens e mulheres, não o planeta, está posto no maligno. E, de fato, aqui é um ambiente, esta televisão, este canal, é um ambiente onde se respira a vida cristã. Mas saia portão afora. O que você vê? O que você encontra? O ar cristão é rarefeito. O oxigênio cristão já praticamente não se respira mais. Se respira o ar do mundo. Mundus totus in maligno positus est. O mundo inteirinho foi posto no maligno. Isto não quer dizer que está tudo perdido, ou que esteja tudo perdido. Mas João, e sobretudo o autor da primeira carta, quer avisar que os pregadores do Evangelho devem ir ao mundo, sim, e o Concílio Vaticano II diz a mesma coisa, sobretudo na Gaudium et Spes, devem ir ao mundo com prudência, não imaginando que o mundo seja um terreno ótimo, à espera apenas da boa semente. Não, isto não. Ele deve ter os pés no chão e deve saber que ele não vai convencer a todos e talvez nem a maioria, porque o mundo está posto no maligno. Padre, de outro lado, ainda na grande oração, daqui, né? Na grande oração, a oração do Pai Nosso, a gente percebe um lado suplicante. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E ainda vem uma súplica muito concreta, o pão de cada dia. Que provavelmente, também no início, deveria ter alguma relação com a Eucaristia. Que não nos falte não só o pão que nos alimenta para este mundo aqui, mas o pão da palavra e o pão da mesa eucarística. E este é mais um motivo porque o Pai Nosso inicia o rito da comunhão. Com ele se inicia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este é o início da última parte da missa. Seriam as palavras dessa oração do Pai Nosso uma coleção da ipsíssima verba de Jesus? Acredito que sim. Toda ela? Acredito que sim, mas acredito que não no mesmo momento. Acredito que foi feita uma coleção de palavras de Jesus a dar esta oração aí, que nós chamamos, com razão, a oração do Senhor. Hoje, cristãos, né, inomináveis, incalculáveis, homens e mulheres, até de outros credos, a rezam. Pergunto,
Há alguma diferença do ponto de vista espiritual no fato de rezá-la numa oração, enquanto oração litúrgica, numa assembleia litúrgica, a rezá-la no meu quarto ou rezá-la num terço? Ah, claro. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia está ali em cima do altar. Não nos deixe faltar, não nos deixes faltar este pão que alimenta para a vida eterna e que nos torna, como eu falei em outros dias, concorpóreos de Cristo. Tem que se levar a sério isto aqui. Sim, sim. Porque senão, o que sobra? Sim. Nós estamos chegando no momento do nosso intervalo. A gente volta em instantes para continuar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Sim.